A paz do Senhor, irmãos. Irmãos, aproveitando que os irmãos estão em pé, eu quero ler uma passagem onde Deus colocou no meu coração, uma passagem bem conhecida, já foi falado, mas quando se prega com um tema, é difícil não repetir alguma coisa, né, que alguém já falou. Mas o Senhor, ele tem propósitos nas nossas vidas. O Senhor, ele trabalha de uma maneira especial cada dia da nossa vida. E eu quero convidar os irmãos para nós abrirmos a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, no capítulo 16. Eu vou falar um pouquinho sobre um homem muito conhecido. Até as crianças sabem falar sobre Davi. Mas é algo que o Senhor colocou no meu coração. Eu estava, quando o pastor disse, me mandou, né, a escalinha, né? Eu agradeço, porque eu tive um problema aí na escala, mas o pastor conversou e me ajudou, e o presbítero Clailson foi solícito em trocar comigo a data. E o Senhor, eu comecei a orar ao Senhor, e o Senhor, à medida que foi passando os dias, o Senhor foi trabalhando, foi me falando, e o Senhor colocou uma palavra no meu coração. Está aqui muito bem conhecido. Eu quero ler aqui a unção de Davi pelo profeta Samuel. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Porém disse Samuel: como irei eu? Pois ouvindo-o, Saul me matará. Então disse o Senhor: toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: vi para sacrificar ao Senhor. E convidarás a Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: de paz é a tua vinda? E disse ele: é de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos, e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a altura da sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Amém? Até aqui. É uma passagem muito conhecida, mas é uma passagem muito boa para nós meditarmos e aprendermos um pouquinho do Senhor. Os irmãos podem tomar assento. Irmãos, eu estava meditando que o Senhor, desde o princípio, eu estava meditando quantas pessoas foi escolhido pelo Senhor, foi ungido pelo Senhor, foi chamado pelo Senhor já desde o ventre, ou pessoas que o Senhor se agradou das suas atitudes, da sua maneira de viver, e o Senhor foi trabalhando, e o Senhor foi abençoando essas pessoas. E eu estava meditando, eu lembro que foi falado aqui, eu não me lembro quem foi que falou, eu creio que foi o presbítero, foi o irmão Vando, que disse que Davi, ele foi rejeitado na sua família. Foi ele que disse, né? E eu estava meditando, muitas vezes as pessoas, elas são medidas pela sua aparência, elas são avaliadas pela sua maneira de ser. Às vezes a pessoa olha
pela beleza. Saul foi ungido porque ele se destacava entre os homens. E Davi, ele era o menor da casa do pai. Ele era, como diz o irmão, ele era rejeitado, porque enquanto havia os homens de guerra dentro da casa de Jessé, Davi estava no campo, cuidando de ovelhas, estava ali no anonimato, estava ali fazendo algo que ninguém queria fazer. Talvez os seus irmãos diziam, eu vou para a guerra, a minha especialidade é guerra, é coisa para o povo, para ajudar. Mas Davi, ele era obediente, ele tinha um coração obediente, ele obedecia a seu pai, ele não importava de ficar ali no campo, ele não se importava de cuidar das ovelhas, mas ele fazia com amor, ele fazia aquilo com dedicação. E Deus atentava já para o coração de Davi. Os homens, os seus irmãos, os homens de guerra, eles tinham estatura e aparência, mas eles não tinham um coração que agradava a Deus. E Deus hoje, da mesma maneira, ele talvez, as pessoas falam, mas aquele irmão, nossa, aquele irmão vai pregar, aquele irmão, fica olhando e achando que a pessoa não é capaz. Mas Deus, que conhece o nosso coração, ele nos chama. Talvez nós não tenhamos aparência para o homem, mas nós somos contemplados e agradamos aquele que tudo pode, aquele que fez o que ninguém faria por nós. Então, eu estava meditando e pensando sobre a unção. A unção, ela é algo especial. A unção, traduzido para os nossos dias, ela nos dá poder, ela nos capacita. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, mas o pastor me chamou para fazer isso e eu não sei, eu não sou capaz, eu não tenho condições, eu não tenho estudo, eu não tenho isso. E colocamos um monte de empecilhos, mas aquele Deus que chamou, aquele Deus que te contemplou e te escolheu para aquela missão, ele é o Deus que derrama da sua unção para nos capacitar. A unção de Deus, ela nos dá poder, ela nos faz sobressair diante das nossas dificuldades. A unção de Deus quebra julgos que às vezes está pesando sobre as nossas vidas. A unção de Deus, ela é algo especial. Muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas acham que nós que servimos ao Senhor somos loucos, somos totalmente fora da casinha, como diz as pessoas por aí. Irmãos, o importante é nós estarmos agradando aquele que nos chamou. O importante é nós estarmos fazendo aquilo que nos foi proposto. O propósito de Deus para a nossa vida, quando Ele nos chama, Ele nos chamou para estar neste lugar e não foi simplesmente para sentar nestes bancos, para enfeitar ou para dizer que fazemos parte de uma igreja. O Senhor nos chamou com um propósito para as nossas vidas. E Ele tem se agradado do esforço de cada um. A unção de Deus, ela vai nos capacitando por etapas na nossa vida. Se o Senhor nos chamou, nos deu ali algo pequeno, nós temos que lutar, nós temos que ser fiel no pouco, nós temos que fazer o nosso melhor no pouco. Por quê? Porque à medida que nós vamos fazendo aquilo que o Senhor nos ordenou, com determinação, com esforço, batalhando, orando, buscando ao Senhor, pedindo ao Senhor a graça para nós fazermos aquilo que nos está proposto,
o Senhor vai nos dando algo maior. À medida que nós buscamos e que nós obedecemos ao Senhor, esse chamado, ele vai se tornando maior. A Bíblia diz que se nós formos fiel no pouco, ele vai nos colocar no muito. Mas tem muitas pessoas que não aceitam, não quer servir no pouco. Não, eu tenho capacidade para algo maior. Eu tenho entendimento para fazer algo grande. Eu posso fazer algo grande. Ela olha para a sua aparência, mas Deus não, ele começa nos capacitando no pouco. É no pouco que nós vamos provando a nossa fidelidade para com Deus. Se você foi chamado para algo e você não se sente capaz, não se preocupe. Se posicione. Deixa Deus trabalhar na sua vida. Porque se você aceitar o propósito de Deus, ele vai honrar com a sua promessa. E é ele que vai capacitar. E é ele que vai nos ensinar o que fazer. Quantas vezes o Senhor, a palavra do Senhor, mostra que chamou pessoas e eles diziam, eu não sei falar. Outros diziam, eu sou um menino. Eu não tenho capacidade. Mas Deus diz, sempre foi fiel. Ele sempre diz, não é você que vai fazer. É eu que vou te usar. Que nós possamos permitir ser apenas instrumentos na mão do Senhor, vaso na mão do Senhor. Que nós possamos fazer como diz o pastor Oséias, vamos colocar aqui o nosso odre aqui de molho, vamos deixar Deus nos preparar, vamos deixar Deus nos dar a elasticidade do couro, vamos deixar Deus fazer de nós pessoas preparadas, porque Deus só capacita aquele que se propõe a deixar Deus usar. Deus, ele é fiel, irmãos, ele quer transformar a nossa vida, ele quer mudar a nossa vida, ele quer mudar o nosso estado que nós temos. Muitas vezes, as nossas dificuldades, muitas vezes, as nossas limitações. Mas quando o Senhor fala que a unção do Senhor quebra o jugo, ele quebra aquilo que pesa sobre nós. Ele quebra aquilo que nos impede de fazer algo maior. Ele quebra aquilo que nos coloca uma limitação aos nossos olhos humanos. Quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, ele faz de nós algo maravilhoso. O Senhor, ele faz que nós olhamos e falamos assim, meu Deus, mas o Senhor fez isso na minha vida. Quantas vezes nós olhamos e falamos assim, não, eu não sou digno. Mas aquele que nos chamou, ele vai trabalhar, ele vai nos polir, ele vai nos moldar segundo a sua vontade. E assim foi com Davi. Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel na casa do seu pai Jessé, diante dos seus irmãos. Essa foi uma unção profética, foi um chamado de Deus. O significado dessa unção que Davi recebeu do profeta Samuel, ela foi uma escolha divina, porque naquele dia diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, preparando ele para grandes desafios, ungindo ele com coragem e também capacitando ele para o seu chamado.
Davi ainda era um menino. Davi estava ali, e quando ele recebeu essa unção, Davi talvez nem entendia o que estava acontecendo. Talvez Davi, quando foi ungido, ele chegou ali, ele não sabia, ele não viu o começo daquela reunião na sua casa. Ele chegou porque ele foi chamado para estar ali. E enquanto ele não chegasse, nada se haveria de fazer. Mas Deus, ele foi maravilhoso. Quando ele ungiu a Davi, ele começou um processo na vida de Davi. Ele começou a trabalhar ali naquela vida, ungindo e preparando ele para grandes missões que talvez ele não tinha enfrentado ainda. Ele estava lá no campo cuidando das ovelhas e, de repente, ele vê um urso para atacar as ovelhas e Deus lhe deu autoridade e coragem para enfrentar e defender as ovelhas que ele estava cuidando. Então, o Senhor estava atentando para a sua atitude, para a sua maneira de ver, de cuidar, de liderar. Quando chegou o leão, da mesma maneira, ele não temeu. Então, o Espírito do Senhor, quando ele se apodera da nossa vida, nada que venha nos atingir, que venha para nos afrontar, pode nos intimidar, porque nós vamos estar sabendo que há um Deus que está cuidando de nós. Então, Davi ali, ele começou um processo e uma preparação. Irmãos, a unção de Deus, ela vai nos capacitando para ir mudando de nível. Se você recebe uma unção e fica sentado e não faz nada para que o Senhor venha estar te mudando de nível, você vai ser sempre a mesma coisa. Se nós queremos ser diferente, nós temos que começar a fazer algo diferente. Porque senão nós vamos ficar fazendo a mesma coisa, repetindo, e não vai mudar nada. Mas quando nós colocamos à disposição, não, eu vou ser diferente, eu quero ser diferente, eu quero que Deus faça algo na minha vida. Nós colocamos à disposição, nós abrimos a nossa vida para que o Senhor trabalhe em nós. Irmãos, nós começamos a olhar e ver o quão grandes são os propósitos de Deus para a nossa vida. Mesmo que nós não somos merecedores, mas Deus, ele se agrada das nossas atitudes, da nossa maneira de olhar e de ver. O Senhor, ele se agrada do nosso esforço, o Senhor se agrada das nossas batalhas que nós enfrentamos no dia a dia, mas nós estamos ali no mesmo propósito. E foi assim com Davi. E Davi, ele foi crescendo na sua estatura, crescendo no seu entendimento para com Deus, no seu relacionamento para com Deus. Ele foi vivendo algo especial, algo sobrenatural na sua vida. E ele começou a fazer aquilo que para o homem ele não era capaz, mas aquele que chamou já tinha capacitado. Aquele que chamou já estava agindo na vida de Davi. E assim o Senhor também espera que nós sejamos obedientes ao Senhor, que possamos obedecer a Deus. Não importa se você não se sente capaz, mas se coloque na posição, porque Deus, ele vai agir. Irmãos, aí eu estava meditando como Deus, ele trabalha.
A partir do momento que Davi, ele foi fazendo as coisas que estava sendo proposto para ele fazer, ele foi tendo uma visão diferente. Chegou um momento que o pai de Davi disse: você vai ir ao campo levar alimento para os seus irmãos. Eles estão na guerra. E você vai fazer essa missão, levar alimento. E Davi, obediente, foi levar o alimento, foi fazer a missão que o pai tinha incumbido. E quando ele chegou ali, ele deparou com uma situação que para ele se via capaz de enfrentar. Porque o gigante Golias estava afrontando o povo de Israel e os homens estavam com medo. E ele disse: mas é só um homem. Eu matei um urso, eu matei um leão. Eu enfrentei diversos desafios lá no campo. Sou um homem. E quando ele se propôs a enfrentar o gigante, ele foi uma pessoa que todos acharam que ele não era capaz. O rei disse: vem aqui que eu vou colocar uma armadura em você. Mas Davi já tinha a armadura de Deus. E muitas vezes o homem quer pôr a armadura em nós, que vai nos impedir de fazer aquilo que o Senhor quer. Porque nós somos chamados por um Deus que ele faz tudo perfeito. E aí, quando ele foi enfrentar, ele disse: você vem a mim com lança, com espada, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não falou: eu posso, eu vou porque eu matei o urso e o leão e eu consigo te matar. Ele não se colocou como ele não viu ele, mas ele viu um Deus que tinha poder para dar vitória. Ele já via a vitória lá na frente. E aí, neste momento, ele mudou de nível. Ele venceu o gigante. Todo mundo ficou sabendo que era Davi, porque ele estava lá no campo. Ninguém sabia. Ele estava no anonimato, ele estava lá esquecido. Mas quando ele se posicionou e ele enfrentou aquele homem que estava desafiando a nação toda, as pessoas viram, conheceram Davi, mas também conheceram um Deus que dava vitórias. E Davi, depois dessa batalha, Davi recebeu logo depois uma segunda unção. Por quê? Porque Deus estava capacitando Davi para um segundo nível, uma segunda fase na vida de Davi. E da mesma maneira Deus faz conosco. Quando nós formos fiel no pouco, Deus se agrada disso e Ele nos capacita para algo maior. Então a unção de Deus, ela se renova na nossa vida para algo maior, para algo que talvez nós vamos enfrentar novos desafios, haverá novos processos, haverá novas batalhas, mas Deus, ele já vai nos capacitar para algo novo, algo maior. E Davi, ele foi ungido pelos homens da tribo de Judá. A palavra do Senhor diz, está lá em 2 Samuel. Eu vou ler aqui com os irmãos. Está no livro de 2 Samuel, no capítulo 2 e no versículo 4. Então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. E deram avisos a Davi, dizendo, os homens de Jabes de Gileade são os que sepultaram Saul. Quando Saul morreu,
e o seu filho, os homens de Judá viram que Davi, ele tinha uma boa liderança para estar reinando sobre eles, para estar liderando sobre eles, para estar ali no comando da tribo dele. Porque Jessé era da tribo de Judá. Ele era da tribo de Judá. Então, ali foi o reconhecimento de uma parte do povo, porque foi de uma tribo. Foi um passo rumo ao trono, porque ele começou a reinar na sua tribo, no seu povo. Ele foi ali capacitado para reinar ali diante de todos. Ali já era na sua família, na sua tribo. E ali ele foi também agraciado diante de Deus. Porque quando ele recebe essa nova unção, Deus ele está tratando, já desde o começo, no caráter de Davi, nos princípios de Davi. E Deus tinha um propósito para Davi. Irmãos, e nós não somos diferentes. Quando as pessoas são provadas, quando as pessoas enfrentam desafios, se ela não tem a unção de Deus na sua vida, se ela não desfruta desse poder de Deus na sua vida para capacitar, muitos desistem. Muitos desviam do propósito que Deus tinha. E talvez elas percam o seu caráter. Talvez elas deixam os seus princípios de lado e vai, às vezes, por caminhos errantes. Mas quando nós somos guiados pelo Senhor, o Senhor, ele visita o nosso coração, ele trabalha no nosso caráter, ele nos mantém firme nos nossos princípios e ele faz com que nós sejamos usados para o propósito que Deus tem para a nossa vida. Assim é na minha vida, assim é na sua vida. Foi na vida dos nossos antepassados e será, porque o Senhor, ele é o mesmo. Ontem, hoje, eternamente. Todas as coisas podem mudar, mas os planos de Deus, eles não mudam. Os propósitos de Deus para a nossa vida, ele não muda. Ele trabalha, ele vai nos conduzindo àquele propósito que ele tem para nós. E é glorioso, irmãos. Por mais difícil que você acha que pode ser, é muito melhor sofrer no propósito de Deus, sofrer como diz, num processo de Deus, do que nós sofrermos lá fora, longe de Deus, nas mãos e escravizado pelo diabo. Porque aí sim é doloroso. Mas quando nós suportamos o processo de Deus na nossa vida, nós vamos crescendo diante de Deus. Nós vamos nos fortalecendo nas coisas de Deus. Nós vamos criando raízes para suportar as tempestades da vida, as dificuldades da vida. Mas nós somos guardados pelo Senhor. Nós somos protegidos por aquele que nos chamou. Irmãos, eu estava meditando que quando Davi estava fugindo de Saul, ele encontrou alguns homens na fuga dele. Ele encontrou, a palavra do Senhor diz aqui no livro de 1 Samuel, no capítulo 22, que se ajuntou a Davi todo homem que se achava em aperto, todo homem endividado, todo homem de espírito desgostoso. E Davi se fez chefe deles, eram uns 400 homens. Imagina, irmãos, que Davi, ele tinha sido chamado e ungido por Deus para ser rei
E ele estava fugindo do rei Saul, e Deus ali preparou um exército para ele de homens frustrados, de homens amargurados, de homens com dificuldade. Eu não sei quem tem se aproximado de você, quem Deus tem colocado ao seu redor. Se são pessoas que estão vivendo o melhor da sua vida, ou se são pessoas, tipo esses homens que se aproximaram para ajudar a Davi, para se juntar a Davi. Irmãos, mas se você tem sentido que as pessoas que têm se aproximado de você são pessoas que estão amarguradas, que estão com dificuldade, que estão com espírito desgostoso, o Senhor vai te capacitar para você provar que existe um Deus todo-poderoso. Porque em meio àqueles homens, Davi mostrou o seu caráter, Davi mostrou os seus princípios. Davi, ele não matou Saul quando ele teve oportunidade. Davi, ele se colocou como um servo obediente ao Senhor. Ele diz: quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ele tinha respeito. E muitas vezes o que falta na vida do cristão hoje é respeito pela liderança, é respeito por aqueles que estão ali na liderança. E o Senhor, ele se agradou de Davi, e ele fez com que Davi crescesse, e ele provasse para aqueles homens quem era ele, quem era o Deus que ele servia. Então, irmãos, muitas vezes, nas dificuldades da nossa vida, somos ungidos para ter um relacionamento mais íntimo, especial com Deus. Irmãos, e para não ficar só nisso, o Senhor, ele foi se agradando cada dia mais de Davi. E aí ele foi ungido pela terceira vez. Quando morre Saul e o seu filho, eles não tinham ali outra alternativa. Eles estavam precisando de alguém que liderasse sobre aquele povo. Mas como Davi já tinha provado para a tribo de Judá a sua liderança, o seu coração, o seu caráter de rei, de homem íntegro, de homem que tinha sabedoria para isso, ele foi ungido mais uma vez para uma nova fase da sua vida, para um novo ciclo na sua vida, para uma nova etapa da sua vida. Ali ele estava cumprindo aquela unção, aquele chamado de quando Samuel foi lá na casa de Jessé, porque Deus disse a Samuel: eu tenho provido dali um rei. Imagine, Davi não teve pressa, irmãos. Davi, ele foi aprendendo com o Senhor. Esse tempo em que Davi esteve nessas batalhas, ele estava sendo treinado pelo Senhor. E muitas vezes, quando o Senhor chama alguém, ele não quer passar pelo processo. Ele não quer vir no culto de ensinamento, ele não quer vir na oração, ele não quer vir nas campanhas, ele não quer vir na escola bíblica dominical aprender. Não, mas ele quer ser grande, ele quer estar ali, ele quer ser... Eu posso, eu sei. Irmãos, mas se nós não queremos aprender, como nós vamos ensinar? Para nós ensinar alguém, nós temos que passar pelo processo. Muitas vezes Deus usa alguém para ajudar outra pessoa que está passando talvez a mesma batalha, a mesma luta que ele teve lá no início. Mas o Senhor foi injusto com ele. Ele converteu ao Senhor e passou por uma tempestade. Mas era ali que Deus estava forjando o seu caráter. Ali Deus estava capacitando ele para fazer aquela missão lá na frente.
E Davi não foi diferente com Davi. O Senhor foi capacitando, o Senhor foi instruindo, o Senhor foi moldando Davi para ser um rei segundo o seu coração. Deus, irmãos, Ele visita as nossas vidas. Deus, Ele sonda o nosso coração. Deus, Ele olha as nossas maneiras de viver. Quantas vezes as pessoas falam, eu estou aqui e ninguém está vendo. Irmãos, Deus está vendo. Irmãos, Deus está contemplando tudo aquilo que nós somos longe do olhar do homem. Porque quando nós estamos longe do olhar do homem, nós estamos diretamente diante do olhar de Deus. E que nós possamos, irmãos, ser aprovados por Deus. Não importa se você é pequeno, se você é o menor da casa do seu pai, não importa se você se acha incapaz, mas deixa Deus te capacitar. Deixa Deus fazer aquilo que Ele tem como meta para a sua vida. Se você agradar ao Senhor, se você agradar os olhos do Senhor, você já está sendo aprovado por Ele, porque é Ele que nós temos que agradar, não é o homem. Davi, quando ele foi ungido para ser rei sobre Israel, ele já tinha sido provado por Deus, aprovado por Deus e aprovado pelos homens. Os homens já tinham reconhecido a sua capacidade de liderar. Então, irmãos, Deus, Ele é maravilhoso para conosco. A unção do Senhor, ela faz com que nós vamos sendo capacitados a cada dia, mesmo na nossa pequena capacidade. O Senhor, Ele vai aumentando à medida que nós vamos nos esforçando. E quando nós estamos deixando Deus trabalhar sobre nós, quando nós estamos passando pelo treinamento de Deus e pelas provas desta vida, irmãos, nós vamos sendo aptos, nós vamos sendo aprovados, nós vamos sendo... Deus olha para nós e se agrada da nossa atitude. Então, irmãos, que Deus venha nos capacitar, nos ungir, que a unção de Deus seja real na nossa vida, que nós possamos desfrutar da unção de Deus. A terceira unção que Davi recebeu foi dos anciãos. Todos os anciãos de Israel vieram a Hebrom e o ungiram rei sobre todo Israel. Essa foi uma unção nacional, foi para que ele governasse uma nação. Imagina o quão grande já estava sendo o processo e o nível na vida de Davi. Ele começou a sua unção lá no campo. Ele veio na sua tribo, no seu povo, e aí Deus tornou o seu chamado, a sua unção real para uma nação. Irmãos, é assim que Deus trabalha na nossa vida. Irmãos, Deus, Ele nos dá capacidade para nós fazermos a sua obra. Não temos que temer, não temos que fugir daquilo que Deus tem para nós. Irmão, Deus dá capacidade plena para cada filho seu. O importante é que nós venhamos deixar Deus fazer das nossas limitações, das nossas dificuldades, tirar nós do anonimato, mas provar que nós somos servos dele, que nós somos obedientes a ele, que nós possamos agradar
primeiramente a Deus. E assim Ele vai nos dando algo novo para cada etapa da nossa vida. Que o Senhor venha abençoar a cada um dos irmãos e que esse ano seja um ano de uma nova unção para cada um de nós. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor. Amém.